em Cristo, família de Deus, nós viemos realmente nos render diante do Senhor, nos prostramos diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador das nossas vidas. Tu és fiel, Tu és bom, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramentos, tem nos sustentado com a Tua boa mão. E nós viemos aqui, Senhor, para render a Ti louvores, a nossa gratidão. Te oferecemos este culto, ó Pai, que Te rendemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você pode se assentar, queridos, e nós vamos acompanhar as informações das ações que estarão acontecendo em nossa igreja no decorrer desta semana. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Centro de Celebrações da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Confira agora tudo o que é notícia por aqui. Neste mês, os adolescentes do Segunda Viva estão se reunindo todas as segundas-feiras no Templo Sede e a mensagem compartilhada tem como tema Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Retiro da Juventude, de 22 a 24 de setembro no sítio Casa do Oleiro, em Viana. Inscrições na secretaria ou aos domingos após o culto. Valor R$ 190, parcelados em até 4 vezes. Mas atenção, este preço é válido somente até o dia 30 de junho. Serão dias inesquecíveis e impactantes. Depois de amanhã, 7h30 da noite no Templo Sede, tem Terça Mais, encontro quinzenal da liderança da PIBJC. Se você quer mais de Deus, também é o nosso convidado. Nos dias 21 a 23 de julho, os adolescentes de 13 a 18 anos estarão reunidos em Guarapari, no sítio Canaã. Inscrições na secretaria da PIBJC, valor R$ 180, parcelados em até 3 vezes. Atenção, casais da PIBJC. Hoje queremos fazer um convite especial para vocês. Nos dias 20 a 22 de outubro, os casais da nossa igreja estarão reunidos num retiro, lá em Guarapari, no sítio Riacho das Pedras. Você pode fazer sua inscrição no Centro de Celebrações após os cultos ou lá na Secretaria da Igreja durante a semana. Vai ser uma bênção, então não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. Esperamos vocês. Daqui a pouco tem Cantina dos Adolescentes. Muitas delícias te esperam. Domingo que vem, às 10 horas, no Templo Sede, tem o pós-retiro dos juniores. Você não pode perder. Você atua na área de publicidade, design, fotografia, vídeo ou qualquer outra comunicação? Precisamos de você. Envie um WhatsApp para 999130404 ou um e-mail para comunicação@pibjc.org. Se preferir, deixe seu contato na secretaria. A Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi é uma igreja em célula. São pequenos grupos que se reúnem semanalmente nas residências, onde podemos praticar o discipulado um a um. Oportunidade ímpar para um momento de muita comunhão e adoração com os irmãos. Esta é a célula liderada por Igor e Renata. Vocês são bênçãos. Formatura EBD. Você percebeu que já estamos praticamente na metade do ano? E como foi a sua caminhada com Deus ao longo desse primeiro semestre? Para os nossos alunos da EBD, foi um tempo de muito crescimento e aprendizado. No próximo domingo, eles irão compartilhar com vocês como foi participar da EBD 2017, primeiro semestre. Venha participar desse tempo de festa e gratidão a Deus e conheça de primeira mão os novos temas que serão oferecidos no segundo semestre da EBD. Anote aí, 2 de julho, às 9h30, no Templo Sede. Por hoje é só. Outras informações você confere no boletim ou nos canais eletrônicos da PIBJC. Até domingo que vem, se Deus quiser. Você também tem acesso a essas informações pelo Facebook e também na página da nossa igreja, www.pibjc.org. Se conecte, se informe, participe, envolvendo-se nessas atividades. Com certeza tem algo que envolve você, que pode estar atendendo a você na sua faixa etária, dentro dos ensaios, escola bíblica dominical,
e demais atividades que nós temos tido a graça de poder desfrutar e também oferecer. Nós queremos, amados, agradecer a uma boa parte da nossa igreja que se envolveu nos 2 últimos projetos missionários que foram realizados. Um deles realizado pela supervisão liderada por André Duarte e Ana Raquel, e também um outro que foi realizado ontem com a coordenação da irmã Denise, através do Centro de Apoio Social. Nós vamos ver algumas imagens que expressam essas 2 ações evangelísticas. A primeira, que são dessas fotos que nós estamos vendo, são dos irmãos em Chapada Grande. Chapada Grande é um local que nossa igreja tem investido, tem apoiado através da vida do irmão Servino Miguel. O irmão Servino Miguel, ele tem familiares ali naquele local, e ele começou então a fazer um trabalho na casa da sua mãe, e ali esse trabalho foi crescendo, ele foi construindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e hoje tem um templo de louvor, de culto a Deus em Chapada Grande, construído com o empenho desse irmão, da sua família, e tem sido um trabalho muito bonito que tem sido realizado ali. E nossa igreja tem estado lá, através das células, através de pessoas que estão indo lá fazer pregações, fazer visitas domiciliares, e um grupo então liderado por Ana Raquel e André esteve lá. Por acaso esse grupo está aqui? Ana Raquel, André já chegaram, estão aqui conosco neste culto. Se estiverem, podem chegar aqui, André, Ana Raquel, juntamente com os irmãos que participaram com eles. E também ontem o Centro de Apoio Social, coordenado pela irmã Denise Kiangala, esteve em Balneário de Carapebus, que é uma outra localidade aqui na Serra, em que a nossa igreja tem investido e tem ali também levado pessoas para que possam promover várias ações que têm como objetivo compartilhar o amor de Cristo, estendendo os braços para amar, estendendo os braços para servir, estendendo os braços para compartilhar aquilo que temos. Então, ontem, por exemplo, foi feito um trabalho de orientação de saúde, orientação a respeito de maquiagem, para que pessoas possam se profissionalizar e possam também fazer uma renda. Enfim, várias ações foram oferecidas, várias abordagens, e tudo isso envolvendo irmãos desta igreja, irmãos da PIBJC. Alguns deles já estão chegando aqui, mas com certeza, né, um grupo muito maior, né, André? Um grupo de 60 pessoas esteve com você lá. Cadê a Denise? Está aí, Denise? Denise não está aqui não, né? Denise Kiangala, cadê você, querida? Vem cá. Horas. Cadê o seu grupo que estava lá ontem, lá em Balneário de Carapebus? Podem chegar aqui, nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, e também pedir ao Senhor que continue abençoando-os, que continue dando essas ideias, e continue movendo vocês para servir, para manifestar o amor de Deus nessas comunidades e em outras mais. Sabe, queridos, vocês fazem parte de uma célula, então leve essas ideias para a sua célula. Convide, fale com o seu líder, vamos fazer alguma ação evangelística, alguma ação também de apoio nas nossas congregações. Lá eles precisam de pessoas para tocar um instrumento, pessoas para fazer um trabalho com crianças, dar orientações de saúde. Então você pode também levar uma ideia legal para a sua célula, e como esses irmãos, você pode também tirar um fim de semana, estar lá com essas igrejas, com essas comunidades, oferecendo o que você tem de melhor, oferecendo o seu talento, oferecendo o seu dom, o seu amor. Então vamos agradecer ao Senhor, queridos, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esses irmãos que estiveram ali, representando a nossa igreja e levando o amor de Cristo a essas comunidades. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado com abundância na vida desses irmãos. O Senhor tem dado a eles o amor do Senhor, que tem transbordado os seus corações, a ponto de eles poderem olhar para fora, de eles poderem olhar a necessidade desses lugares, das pessoas que vivem ali em Balneário de Carapebus, que vivem em Chapada Grande, e levar o amor do Senhor a eles através de atitudes, não apenas de palavras, mas através de ações. E nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem levantado nesta igreja homens e mulheres compassivos, misericordiosos,
e que tem se levantado e que tem feito diferença, Senhor Deus, na comunidade onde vivemos e ao nosso redor. E nós queremos continuar mesmo, Pai, investindo aqui neste lugar, investindo, Senhor Deus, na propagação do Teu Evangelho em nossa cidade, na grande vitória e no decorrer, ó Pai, dessa história, da história dessa igreja. Nós queremos continuar investindo, Senhor, nos quatro cantos da terra, até os confins da terra, como o Senhor Jesus nos ordenou. Abençoe, Deus, cada um desses irmãos e irmãs, e que eles continuem, Senhor Deus, colocando a mão no arado, colocando as mãos deles, ó Pai, no trabalho do Senhor, para que o Teu reino cresça e se estabeleça aonde quer que eles estiverem. E nós, ó Pai, que temos visto isso, queremos também ser encorajados pelo Teu Espírito a fazermos algo que mostre, que demonstre o Teu amor às pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, usa as nossas vidas para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Voltem para os seus lugares e permaneçam com essa visão de abençoar vidas, abençoar aos que estão ao seu redor. Quantos estão aqui nessa semana agradecendo a Deus por mais um ano de vida, por mais um ano de existência? Fique de pé, se nós temos aqui aniversariantes, coloque-se de pé agora onde você está, você que está fazendo aniversário de vida ou também de casamento, como aquele irmão ali, ó, fique de pé no seu lugar, cumprimente quem está perto de você. Tem algum casal completando aniversário de casamento essa semana? Fique de pé também aí. Nós queremos agradecer a Deus com você, queremos celebrar e agradecer ao Senhor porque a sua vida é muito importante, o seu casamento também. Que Deus sustente você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso. E as crianças? Quantas crianças a gente tem aqui hoje, hein? De até 9 anos de idade. Temos crianças? Fica de pé aí, criança. Fica de pé aí no seu lugar. Isso, dá uma olhadinha ali para frente, ó. Tá vendo aquele tema ali, olha? Bem-vindos. Bem-vindos, crianças. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. Vamos ler junto com o titio aqui, vão? É mais feliz quem dá do que quem recebe. Vamos falar de novo bem alto agora? É mais feliz quem dá do que quem recebe. Você acredita nisso? Hein? Você prefere dar uma balinha para o amiguinho ou prefere receber uma balinha do amiguinho? Prefere receber, não é? É verdade, mas hoje vocês vão aprender na palavra de Deus que é mais feliz a pessoa que tem o que dar do que aquele que recebe. Vocês vão aprender lá e depois vão conversar com o papai, com a mamãe, com a célula, tá? Para vocês então dizerem para eles por que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Podem sentar, crianças, podem se assentar. E nós vamos agora todos juntos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 13, 20 a 21. Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21. E em seguida nós vamos ter a oportunidade de oferecer a Deus os nossos dízimos e ofertas, após essa leitura bíblica que fala sobre isso também. Fala um pouquinho sobre a graça que é podermos oferecermos a Deus. Hebreus 13, 20, 21. Vamos todos ler juntos esses dois versículos, assim bem forte como as crianças falaram, nós vamos também, viu? As crianças mais velhas vão ler também, bem forte, bem bonito, como as nossas crianças mais novas. Leiamos todos numa só voz. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada, que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Amados, essa é a nossa oração, assim como a oração do escritor aos Hebreus, que o Deus de paz
dê a cada um de nós tudo de bom que nós precisamos para fazermos a sua vontade. Assim como o escritor aos Hebreus, nós também clamamos a Deus que Ele nos conceda toda boa dádiva, tudo de bom, para que nós possamos realizar, viver, cumprir a vontade do Pai. Vamos fazer isso então, entregando a Deus os dízimos e ofertas e, acima de tudo, o nosso coração que pertence ao Senhor. Assim mesmo, assentados como os irmãos estão, vamos cantar essa canção e oferecer a Ele dízimos e ofertas. As crianças de 0 a 9 anos podem ser conduzidas agora também à classe de educação infantil, onde serão ministradas sobre aquele assunto que nós acabamos de ver. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, dele. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu. Declare isso com todo o seu coração. Entregue o seu coração ao cuidado do Pai. Ó Senhor, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu. Senhor, amém, Jesus, amém, Senhor. Nosso coração, Pai, teu.
pois não há no mundo inteiro outro como tu, Senhor. Que seja digno da nossa confiança completa, do nosso coração rendido, dedicado ao Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, que pode fazer o impossível acontecer, que pode tornar a realidade aquilo que para os nossos olhos é impossível. O nosso coração, Senhor, está em Ti, e nós podemos dedicar a Ti, além, Senhor, das ofertas, dos dízimos, que é tão pouco diante de tudo que o Senhor nos concede. Nós temos o nosso coração cheio de amor para Te oferecer. Como resposta ao Teu amor, nós nos entregamos a Ti, em confiança total, em confiança completa ao Senhor. Você se colocar de pé no seu lugar para nós continuarmos oferecendo ao Senhor o nosso coração, a nossa adoração, tudo que nós trouxemos dentro de nós para oferecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim,
sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Você pode sentar-se. Eu gostaria de perguntar algo para você. Você já viveu esse cântico? Você já viveu esse cântico? Eu já o vivi mais de uma vez. Mais de uma vez. Daquelas vezes em que eu vivi, eu me lembro de uma semana que eu ia pregar. E foi uma semana extremamente difícil e dolorosa para mim. Extremamente difícil e dolorosa. Eu não tive uma só, não. Como todo bom ser humano, todos nós temos muitos momentos difíceis ao longo da vida. Mas aquela semana foi particularmente difícil, dolorosa e dramática. E eu precisava subir ao púlpito da nossa igreja, lá na sede, pregar. O pastor Juarez não estava conosco. Estava fora do país. E aí eu fui entender porque nós tínhamos planejado antes, com a equipe, esse cântico para fechar o culto. Nós cantamos esse cântico naquela noite. Deus pode mesmo nos levar além, queridos. Ele realmente nos faz andar sobre as águas em meio à tempestade. Ele não cancela a tempestade, mas Ele nos ensina a olhar para Ele, depender dEle, confiar nele. Por vezes caímos na água e afundamos, mas Ele vem, nos socorre e diz: filho, por que você duvidou? Vem comigo. Alguns aqui poderiam falar as mesmas coisas que eu. Eu não sou um. Se eu percorresse esse auditório, eu sei que algumas pessoas poderiam dizer também: pastor Carlos Marcelo, eu já passei por isso. Eu já vivi um momento assim. Teríamos algumas testemunhas aqui nesse auditório. Se já aconteceu com você, se já aconteceu, se você também poderia cantar isso, Eu queria que você levantasse sua mão assim, só para eu saber, assim, já aconteceu com você, Caramba, tá vendo? Como muita gente poderia fazer isso. Ok. Agora eu quero perguntar para alguém que está vivendo isso agora. Alguém para que olhe essa letra, pense naquilo que nós cantamos e pareça realmente impossível. Nós queremos orar com você e por você. Se você está vivendo esse momento agora, um momento impossível, fique em pé onde você está. Nós que temos vivido isso, temos passado por isso, nós queremos orar com você. Talvez você esteja vivendo um momento assim, uma semana duríssima, um mês duríssimo, ou um ano duríssimo, tempo de crise, de juízo. Talvez você esteja vivendo um momento dramático e impossível. Não falando de probleminha não, falando de problemão mesmo. Nós queremos orar com você, orar por você. Se alguém ficou em pé perto de você, vá até essa pessoa e abrace essa pessoa agora e comece a orar por ela. Não é só a oração do pastor que faz nada não. O poder é de Deus, não é meu. Se alguém ficou em pé perto de você, você vai se juntar a essa pessoa, vai abraçar e começar a orar com ela agora. Porque ela está vivendo um momento impossível. Como foi aquela semana para mim, como foram outras, na vida de várias pessoas aqui. Semanas, meses ou anos tão difíceis, tão dolorosos. Não deixa ninguém ficar sozinho. Alguém ficou em pé perto de você, dá uma olhada aí, do seu lado, atrás de você. Saia do seu lugar e vá abraçar alguém. Comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa. Tem alguém em pé ainda, sem ninguém abraçando. Se você está vendo alguém que está em pé, sem ninguém abraçando, você vai lá e abraça. Em nome de Jesus. Realmente, em alguns instantes da vida, parece ser impossível prosseguir. Impossível. Mas o Deus do impossível é maior do que qualquer problema. Há um Deus que é maior que todo obstáculo, toda doença, toda crise, todo trauma, todo drama, todo pecado. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados.
É o que a Bíblia diz. Nós vamos orar. A igreja já está orando. Você que está sentado e não precisou abraçar ninguém, você já deve estar orando também, não é? Ore pelas pessoas que estão em pé. Clame a Deus para que elas experimentem o poder impossível de Deus agora. Para que sejam abençoadas de uma maneira impossível. Vamos clamar por milagres no meio do povo de Deus. Vamos clamar. Ó Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te honramos, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar e ressuscitar, vencer o poder do pecado e da morte, vencer o diabo e o mal, trazer vida, vida em abundância, vida eterna. Senhor, nós te damos graças por isso. Muito obrigado por esse poder tremendo do Senhor. Pai querido, pessoas aqui colocaram-se de pé porque estão diante de algo que lhes parece impossível. Uma crise, uma dor, uma doença, um trauma, um drama, um pecado, uma decisão. Tu sabes, ó Deus, questões de saúde, questões familiares, questões profissionais, talvez desafios íntimos, pecados, vícios, dependências, o passado que lhes persegue. Tu conheces, Senhor, uma falência, um desemprego prolongado, ou um relacionamento rompido. Ó Deus, nesse momento nós, teu povo, nos colocamos diante do Senhor, confiados na palavra de teu Filho que diz, e nós cremos que se pedimos o Senhor nos dá, se batemos o Senhor abre, se pedimos o Senhor atende, porque o Senhor é bom. Então, Pai, nós pedimos humildemente, nós pedimos ao Senhor, estende a tua mão de poder e faz milagres na vida de cada uma destas pessoas que confessou a impossibilidade de vencer o seu desafio. Cada pessoa que publicamente assumiu que está diante do impossível, ó Deus, estende a tua mão e toca com poder. Cura a doença, Senhor. Cura o ferido. Emprega o desempregado, Senhor Deus. Levanta o falido. Ó Deus, perdoa aquele que está em pecado e liberta o cativo, Senhor, em nome de Jesus. Restaura o relacionamento rompido. Ó Deus, com poder e graça, faz isso agora, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque cada um de nós aqui, no abraço do irmão, pode experimentar o teu abraço, o teu aconchego, no ombro a ombro. Podemos ser expressão do teu amor. Pai querido, derrama a tua paz agora sobre o teu povo. Derrama a tua paz, e que cada um destes que colocou-se de pé experimente a tua presença perto, bem perto agora. Cada um destes que confessou a sua impossibilidade, perceba que o Senhor está junto para fazer o impossível dentro da tua vontade boa, agradável e perfeita. Sim, Senhor, vamos permanecer em tua presença, bem perto, porque aconteça o que acontecer, sabemos que o teu poder vai se manifestar, a tua glória se revelará e o seu propósito se cumprirá. E o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, Pai, nós cremos e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido. Quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés.
prazer maior não há. Exalte o Senhor. Me render e te adorar. Aleluia, Senhor, não há nada melhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 84 que é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A palavra do Senhor diz que a presença de Deus é o melhor lugar onde nós podemos nos encontrar. A revelação que o povo de Israel tinha era de que o templo era o lugar onde estava e manifestava a presença de Deus. Por isso Davi, ao escrever esse salmo, ele diz: como eu amo estar no teu templo. Não há lugar melhor no mundo para estar do que na tua casa. Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, os teus átrios, Deus, a tua morada, a tua casa. E na revelação que nós temos em Jesus Cristo, a manifestação de Deus, ela foi revelada na minha vida, na sua vida, de tal maneira que Deus está em nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, presente em nós. E Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita na sua igreja viva, no corpo de Cristo. E não há lugar melhor para nós estarmos do que nessa presença santa de Deus. E não há nada melhor do que ter essa presença santa de Deus em nossa vida. Por isso é que essa canção que nós vamos cantar diz: há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar não é no centro de celebrações, mas é no Senhor. E o Senhor, você desfruta dele aonde você estiver. Não importa o lugar, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é viver nessa presença. É isso que nós vamos declarar com todo o nosso coração, que não há lugar melhor para se estar do que no Senhor. Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é a nossa própria vida.
Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos já se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se esberra. Esse lugar é no Senhor. 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 Precisamos de ti, Senhor. Tudo que eu preciso, Jesus. Mas tudo que eu preciso, Jesus. Mas tudo que eu preciso, Mas tudo que eu preciso, Jesus. Mas tudo que eu preciso, Jesus. Mas tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por podermos chegar e desfrutar da Tua presença, Senhor. Você pode se sentar, amado. Quem está nos visitando nessa noite, como eu falei, nós temos aí mais de 200 pessoas envolvidas com a chegada do retiro, entre os juniores,
pais, facilitadores, monitores, tutores, mas também a gente costuma receber gente de fora em todos os domingos, não é? Então, se você não é membro da igreja, você está com a gente hoje à noite, não importa se é a primeira, 11ª vez, 21ª vez, fique bem um pouquinho para a gente achar você aqui, descobrir você no auditório. Que bom que você veio, querido, seja bem-vindo. Tem mais gente aí visitando? Fiquem bem um pouquinho, tem mais alguém ali, que legal que você veio. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe você. Tem alguém ficando em pé perto de você aí, ó, estenda a mão, dê um abraço, ofereça um sorriso. Se você quiser se identificar, tem um cartãozinho que você pode preencher para dar uma sugestão, registrar um motivo de oração, né? Se você quiser ir para uma célula, quiser conhecer uma das nossas células, quiser participar da nossa igreja, nós temos muita alegria de compartilhar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio com você, não é? Nossas lutas, nossas dores e também os milagres que Deus está fazendo, os impossíveis que Deus está rompendo no nosso meio. Deus abençoe sua vida, seu coração. Quem vai pregar para nós essa noite também é uma pessoa bastante desconhecida, nova visitante, o nome é Juarez Mendes de Freitas. Cadê a salva de palmas, gente? Nosso pastor emérito, não é? Pastor, por favor, venha, uma honra recebê-lo, uma alegria, um privilégio para nós, teu irmão conosco. O pastor Juarez tem ministrado em muitas cidades do Brasil, né? Isso mesmo! E como o pastor não estava aqui no dia dos pastores, no dia do pastor, eu vou pedir ao pastor Andriele para ir ali no banco, ali pegar uma besteirinha que tem ali, ó. Não é porque o pastor Juarez não estava aqui no dia, então a gente quer assim honrar o pastor Juarez, não é? Pastor Juarez, o irmão é uma bênção para nós, o irmão é referência para nós. Temos caminhado com o irmão, né, durante todos esses anos. É uma alegria, uma honra, não é, estar aqui segurando as cordas até que Deus defina um novo pastor, mas o irmão é referência para nós. Alegra muito o nosso coração, teu irmão ainda na membresia da igreja, teu irmão tão acessível, tão disponível, como um autêntico sábio que compartilha aquilo que tem. O irmão tem compartilhado. O pastor Juarez é uma pessoa extremamente generosa para compartilhar tudo aquilo que Deus tem dado a ele. E eu e o pastor André somos testemunhas dessa bondade, dessa generosidade, dessa graça de Deus que nos alcança. Eu sei que todos vocês têm sido muito abençoados pela vida dele, mas acho que eu e o pastor André somos mais abençoados. Viu, pastor? Muito obrigado por tudo. É uma honra ter o irmão conosco aqui. Deus o use mais uma vez como tem feito tantas vezes. Obrigado, gente. É um prazer tão grande rever vocês. Embora a gente esteja perto, né, mas a gente não pode estar aqui em todos os cultos, em todas as celebrações, mas com muita alegria nós acompanhamos aquilo que Deus está fazendo nesta igreja para a glória dele. Nós ficamos vibrando com cada uma das conquistas, mas é sempre uma alegria, um prazer renovado poder olhar, ver vocês, cada um de vocês, e por tudo aquilo que nos tem unido em Cristo, pelo amor que está no meu coração por vocês e no coração de vocês também por mim, pela minha família. Então eu quero agradecer muito a vocês. Obrigado, pastor Marcelo, pelo convite para compartilhar a palavra de Deus nesta noite. E eu me sinto sempre assim, não é no dever não, mas com o sentimento de que eu devo fazer um pouquinho de prestação de contas, né, quando estou aqui, porque vocês têm orado por mim, como eu tenho orado por vocês. Então a gente tem, eu e Ana Gilda, temos tido a oportunidade de estar em outros lugares para compartilhar a palavra de Deus. E, por exemplo, em fevereiro nós visitamos a Missão Vida em Anápolis. Eu tive a oportunidade de falar para 120 ex-moradores de rua que estão sendo amparados por aquele ministério, um ministério que é referência no Brasil, o reverendo Wildo dos Anjos, e foi um tempo muito proveitoso para nós. Eu preguei na primeira igreja de Guarapari, falei para um encontro de pastores na Praia do Canto. Tivemos a alegria de estar com um grupo visitando novamente a terra onde Jesus viveu, Israel. Falamos na primeira igreja batista de Oswaldo Cruz, uma conferência sobre células, e na primeira batista do Rio de Janeiro, numa conferência sobre família. Tive a oportunidade de tirar uma casquinha no encontro com Deus dos homens aqui de nossa igreja, passei uma noite por lá.
falei nos 35 anos da Igreja Memorial, lá em Linhares, pastora Ederson. E ultimamente, na semana que passou, eu tive a oportunidade de falar no encontro, num retiro de pastores do MAP, que é um Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, um dos ministérios da CEPAL. Tínhamos ali em torno de 60 pastores, esposas, e foi um tempo muito precioso em que eu pude compartilhar a palavra de Deus, mas fundamentalmente eu pude receber palavras muito abençoadas naquele encontro. Então continue orando por nós, temos alguns compromissos agendados nos próximos meses e precisamos mesmo da oração de vocês. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus para nossa reflexão. Todos os assuntos bíblicos são extremamente importantes, mas alguns deles são mais vivenciais, têm a ver com a nossa vida assim no dia a dia mesmo, né? E hoje eu vou abordar um desses assuntos, então. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o texto está indicado aí na projeção, Romanos capítulo 12. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na direção do Espírito Santo, Romanos 12, o versículo, obrigado querido, versículo 1 e também o versículo 2. É muito importante que depois que a gente fizer a leitura, se você puder conservar esse texto diante de você, porque eu acho muito legal sempre que a gente pode deixar claro que aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, está em conformidade com aquilo que está escrito, não é, gente? Porque para nós vale o que está escrito. Eu creio na Bíblia de ponta a ponta como a palavra de Deus. Acho que você também crê assim, amém? Nós cremos que esse é o registro da revelação de Deus. Por isso, depois que a gente lê, você puder manter a Bíblia ou seu aparelho móvel com esse texto, vai ser importante para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aí no versículo 2, ele continua: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E ele conclui dizendo: assim, deste modo, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Deus. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos tomar alguma decisão. Às vezes essas decisões são extremamente simples, fazem parte da nossa rotina. Outras vezes são decisões de alta complexidade. Passamos momentos refletindo e buscando meios e caminhos para que a gente possa tomar aquele tipo de decisão, porque é uma decisão complexa. Algumas dessas decisões que nós tomamos, as suas consequências são pontuais. Ou seja, elas acontecem naquele momento, mas elas não permanecem. Mas há outras decisões que nós tomamos, que os resultados, as consequências, permanecem o restante da nossa vida. Algumas decisões que nós tomamos, a respeito delas,
é possível a gente reverter. Ou seja, a gente pode voltar atrás naquilo que a gente decidiu em algumas situações. Mas há outras decisões que nós tomamos que elas são irreversíveis. Por mais que nós queiramos ou desejamos, nós não podemos, não temos condições de mudar aquilo que nós decidimos. E todos nós aqui sabemos que decisões erradas na nossa vida podem trazer consequências trágicas. Por essa razão, queridos, nós precisamos, quando olhamos para o contexto em que a gente vive, o mundo, o tipo de sociedade em que nós estamos inseridos, isso todos nós. O nosso mundo hoje, ele é confuso. As pessoas estão desorientadas numa proporção muito alta. Milhares de pessoas acordam de manhã ou vão dormir à noite, mas a vida dessas pessoas está sem rumo. Elas não sabem exatamente para onde estão andando, para onde estão caminhando. Há muitas pessoas que não têm hoje referências para tomar as suas decisões. E isso evidentemente faz com que o nível de estresse, o nível de ansiedade dessas pessoas seja muito alto. Elas vivem às vezes como uma pilha de nervos, por causa da confusão, da dificuldade em tomar decisões num mundo tão desorientado e confuso como esse que nós estamos vivendo. Por isso, tomar decisões certas, fazer escolhas corretas nesse tempo é um grande desafio. O fator determinante, o fator mais importante nas decisões de um cristão, de um discípulo de Jesus Cristo, é a vontade de Deus. A grande questão para nós, a grande questão para mim, a grande questão para você, quanto às nossas decisões, é responder a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? O que Deus quer nessa situação? Como Deus quer que eu decida a respeito dessa questão com a qual estou lidando? O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, 17, ele tem essas palavras: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Essa frase, ela vem logo depois de uma outra, que diz que nós não devemos agir como insensatos, mas devemos agir como pessoas sábias. Ainda Paulo, seguindo essa mesma linha, em Colossenses 1:9, ele escreve assim: pedimos a Deus que encham vocês com o conhecimento da sua vontade. E o texto que a gente leu está aqui diante dos meus olhos, Romanos 12, o apóstolo então diz assim: assim, ele fala, desse modo vocês conhecerão a vontade de Deus. Queridos, a Bíblia, ela nos ensina que a vontade de Deus pode ser vista em 3 dimensões diferentes. 3 dimensões. A primeira dimensão que a gente pode mencionar, a Bíblia fala sobre ela, é uma dimensão universal. Ou seja, o plano de Deus para o universo. Deus tem um plano. Deus tem uma vontade em relação à sua criação, em relação a todo o universo. E nós sabemos, e nós podemos ter absoluta certeza, que Deus está dirigindo a história. Deus está conduzindo a história da humanidade para um ponto que Ele mesmo tem determinado no começo de todas as coisas. E nada pode impedir a concretização dessa vontade soberana
de Deus. Nada pode alterar. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça, não importa o que o presidente dos Estados Unidos da América do Norte faça, ou o que o presidente do Brasil deixe de fazer, não importa. A vontade de Deus no sentido universal, ela é inalterável. Quando nós não nos adequamos a essa vontade, problema nosso, não de Deus. Porque a vontade de Deus triunfará no fim de todas as coisas. Segundo aspecto da vontade de Deus que a gente tem na Bíblia, é essa vontade que a gente chama de vontade geral. São aqueles princípios e normas bem abrangentes que Deus tem estabelecido para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida também. Esses princípios, eles estão na palavra de Deus. E eles valem para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Por exemplo, é a vontade de Deus que você ame o seu próximo. Essa vontade de Deus, ela é geral, ou seja, essa vontade de Deus é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. É a vontade de Deus que você cuide da sua saúde, do corpo que Deus deu a você. Isso é verdade em todos os lugares, em todas as épocas. Mas existe a vontade que nós podemos chamar de a vontade específica. A vontade específica de Deus é a visão que Deus tem a respeito da minha vida cotidiana. Aí a gente está falando sobre o Juarez. A gente está falando sobre a Lúcia, aí a gente está falando sobre cada pessoa, uma vontade específica. É importante dizer que essa vontade específica de Deus em relação a você, em relação a mim, ela não é determinista. Mas Deus tem um propósito. Nenhum de nós veio a esta terra, isso é uma coisa que a gente escuta com muita frequência, né? Por acaso. Nós existimos dentro de um plano de Deus. Deus tem uma vontade em relação à vida de cada um de nós. Essa vontade específica, ela é personalizada. Essa vontade específica, ela é contextualizada, tem a ver com a minha realidade. E a gente pode usar como exemplo dessa vontade específica de Deus, quando um jovem, um rapaz, uma moça está dizendo: Deus, com quem eu vou me casar? Eu não creio que Deus tenha o João Santos para Maria das Dores. Então não pode ser o João de Souza, tem que ser o João Santos. E se ela não casar, não encontrar aquele rapaz, vai dar errado. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus tem alguns fatores que entram nessa decisão, que vão produzir ou que vão dar como resultado um bom casamento ou um mau casamento, se essa vontade de Deus não foi considerada. A gente pensa, quando fala sobre a vontade específica de Deus, na escolha da profissão, da atividade profissional. A gente pensa na questão de aceitar ou não aquela proposta de trabalho, embora está todo mundo querendo qualquer proposta de trabalho hoje. Mas é preciso ser dentro da vontade de Deus. É preciso perguntar qual é a vontade de Deus se você está pensando em mudar de uma cidade para outra, de um país para outro, de um bairro para outro. Deus tem um propósito. Deus tem uma direção. Precisamos lembrar também que a vontade de Deus, ela pode ser vista como ativa, é aquilo que Deus quer, e a vontade permissiva. Aí a gente vai entender muita coisa que acontece na face da terra e que a gente rigorosamente, sabiamente, a gente não deveria dizer. É isso que Deus quer. E acontece muita coisa que não é o que Deus quer, mas Deus permite que aconteça, por razões que muitas vezes nós desconhecemos.
Mas Deus tem o poder de permitir ou de não permitir. Ele tem essa autoridade. Então, o texto que a gente leu, ele apresenta para nós algumas condições que eu compreendo que elas são essenciais para a gente discernir a vontade de Deus, para a gente conhecer e também para a gente fazer a vontade de Deus. Deus tem muito mais do que o desejo de mostrar a vontade dele para nós. Olha, por favor, entenda uma coisa. Para a gente saber a vontade de Deus, não precisa ficar brincando de gato e rato. Deus não está querendo esconder a vontade dele para você procurar e tentar, mas como é que eu acho? Deus escondeu, não sei. Não, Deus tem prazer em mostrar a vontade dele para a sua vida. Esse é o desejo de Deus. A Bíblia mostra isso para nós de uma maneira extremamente clara. Deus quer revelar os seus planos para os seus filhos, que somos nós. Propósito de Deus, desejo de Deus, pelo seu interesse por nós, é nos guiar, nos orientar, é orientar a nossa vida, as nossas decisões e as nossas escolhas. Mas como mencionei, o texto que está aqui, ele apresenta duas condições que são essenciais para mim e para você, nessa questão da gente saber qual é a vontade de Deus, naquela decisão que você precisa tomar amanhã, segunda-feira, simples ou complexa, naquela escolha que você precisa fazer ao longo dessa próxima semana, ou mais adiante na sua vida. São duas condições absolutamente necessárias. Olha só o que diz o versículo 1 de Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E aí Paulo completa esse versículo dizendo: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao nosso Deus. Então, esse versículo está falando sobre uma vida consagrada, uma vida dedicada. E a primeira condição que a Bíblia estabelece é essa: eu preciso ter uma vida consagrada a Deus, ou dedicada a Deus, para que eu perceba qual é a vontade do Senhor. O que esse versículo na verdade fala é sobre algo que é separado com um propósito específico, e por isso deve ser usado naquele propósito. Você sabe que talvez você tenha aí uma outra tradução, que fala que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Qual é a outra palavra? Santo e agradável a Deus. A ideia de santo, ela é bem traduzida na palavra que Paulo usa aqui. Ele usa a expressão oferecer completamente como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Dedicação e santidade, nesse caso, são sinônimos. A maneira como Paulo está escrevendo aqui. Agora, eu quero que você observe bem o verbo que Paulo usa aqui. Ele diz, portanto, e aí ele continua e ele fala assim, que vocês se ofereçam. Isso é comigo, isso é com você. Se ofereçam. Eu preciso me oferecer como sacrifício diante de Deus, ou como um culto a Deus. E aí Paulo faz uma analogia com aquilo que a gente tem no Velho Testamento. Muitos de vocês aqui conhecem todo aquele sistema sacrificial, não é? Por isso ele vai dizer o seguinte, que o sacrifício que nós oferecemos, ele é vivo, não é o sacrifício morto de um animalzinho, de um cordeirinho que era apresentado lá no Velho Testamento como uma oferta a Deus. Mas o nosso sacrifício é vivo, porque nós estamos vivos
mas nós subimos em cima do altar de Deus. Nos apresentamos da maneira como aquele cordeirinho era apresentado, colocado sobre o altar. Eu preciso tomar a minha vida e colocar sobre o altar de Deus, numa oferta para Deus. E se você olha para esse versículo primeiro, que eu acabei de ler de novo, há 3 características do sacrifício aqui. Primeira, o sacrifício é voluntário. Eu ofereço. É uma ação ativa, envolve a minha vontade. Deus não me obriga a fazê-lo. Ele diz também, Paulo, que o sacrifício, ele diz, se ofereçam completamente. O sacrifício deve ser algo completo. Ou seja, o total, o total da minha vida, do meu ser, ele é integral, é 24 horas por dia e envolve tudo que tem a ver com a minha vida. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa dicotomia que tantas vezes, não é o caso de vocês, mas tantas vezes há pessoas que fazem. É o crente Raimundo que alguns falam, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Ou seja, a pessoa tem uma vida dupla. Quando entra por aquelas portas, então, não, essa aqui é a casa de Deus, é o lugar de Deus, é o lugar santo e tudo mais. Mas na segunda-feira é muito diferente a vida e o comportamento dessa pessoa. E ainda Paulo diz que o sacrifício como nós nos oferecemos, ele deve ser agradável. E o texto diz agradável a Deus. E agradável aqui, sabe o que quer dizer? Aceitável pelo Senhor, adequado à natureza de Deus, que nós sabemos que Deus é santo. Isso quer dizer, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. E aí a gente entende um pouquinho, quando você lê o livro de Levítico, lá no Velho Testamento, eu confesso que é um livro difícil para você ler, que apresenta todo o sistema sacrificial, e faz isso com sangue, faz aquilo e tudo mais. É um livro difícil. Mas é muito interessante observar como lá aparecem todas as especificações, as orientações detalhadas sobre como se deveria proceder para oferecer o animalzinho no altar. E aí a gente fica pensando que hoje há muitas vezes nós queremos oferecer a Deus a nossa vida, mas queremos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que eu acho certo, de acordo com as minhas conveniências, e estou pouco me lixando para a maneira como Deus espera que eu dedique a Ele a minha vida. Por isso, Paulo diz que a minha vida dedicada a Deus como um sacrifício deve ser um sacrifício agradável a Deus. Uma das partes mais fortes das Escrituras está no profeta Malaquias, no finalzinho do Velho Testamento, onde o profeta, em nome de Deus, faz uma denúncia. Que acontecia naquele momento é que o cara olhava para o seu rebanho e dizia, bem, eu preciso oferecer um cordeiro lá no templo, no altar. E ele chamava o tomador de conta e falava assim, tem alguma ovelhinha doente por aí? Tem alguma com a perna quebrada? Traz lá que eu vou levar para oferecer lá no templo. E o profeta então tem uma palavra muito dura a respeito disso. Porque Deus deve receber não apenas o melhor, mas o total da nossa vida. Querido, olha, eu vou falar uma coisa para você. E eu falo isso para você baseado nas minhas próprias lutas, nas minhas próprias batalhas. Se você não consagrar a sua vida a Deus completamente, você não vai conseguir discernir a vontade de Deus. E às vezes nas decisões cruciais, você corre o risco de decidir de maneira errada e de pagar um preço tão alto, muitas vezes. Por isso Paulo, ele diz que a condição essencial, nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus. Mas a segunda condição, eu disse que há duas condições essenciais, a gente encontra no verso 2. Paulo escreve assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus faça o quê? Os transforme
Agora você pode observar que nesse versículo 2, nós somos passivos. O versículo 1 diz que eu preciso oferecer a minha vida. E no versículo 2 ele diz assim, que eu devo deixar que Deus transforme a minha vida por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Primeira condição essencial, eu preciso ter uma vida consagrada, dedicada. Segunda condição essencial, eu preciso ter uma vida transformada. E é interessante observar que essas duas ideias, elas estão na ordem. Sabe por quê? Deus nunca vai poder transformar a sua vida se a sua vida não foi consagrada a Ele. Se a sua vida não foi dedicada a Ele. Então Paulo diz, para experimentar a vontade de Deus, nós precisamos deixar que Deus nos transforme. Deus é o agente. E Paulo, ele às vezes, algumas vezes, Paulo é redundante no que ele escreve. E você sabe, não é? Você sabe disso. A redundância é usada para marcar como alguma coisa muito forte. Por isso, o que ele está fazendo é sendo muito forte aqui no verso 2, quando ele diz que ele transforme vocês por meio de uma completa mudança. Transforme e mudança. Transformação e mudança, ele usa as duas palavras aqui como um sinônimo, ideias paralelas. Vocês ouviram domingo passado a excelente mensagem da Miriam, falando aqui desse púlpito, e ela falou essa diferença entre transformação e mudança, dizendo que mudança é como você tem uma folha de papel, e você tem aquela folha de papel, você pode usar para escrever alguma coisa, você pega aquela folha de papel e faz, por exemplo, um barquinho com aquele papel. Houve uma mudança, mas a essência continua a mesma. Mas transformação é quando você bota aquele papel numa máquina e você destrói aquele papel, você faz outra coisa a partir daquele papel, embora a mesma matéria-prima. Paulo usa aqui as duas ideias. Você pode observar no texto que a gente está lendo. Ele fala sobre as duas coisas, uma completa mudança, transformação. E aí, queridos, eu quero pedir sua atenção também para o seguinte: Paulo, ele vai dizer que essa transformação que Deus faz em mim e em você, ela alcança duas áreas. Primeiramente, Deus precisa transformar o meu modo de pensar. Ele fala sobre a transformação da mente. Está certo aí na sua Bíblia? Está aí? Transformação da mente. A mente de vocês precisa ser transformada por Deus, é o que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, a nossa maneira de pensar, o nosso padrão de pensamento precisa ser transformado por Deus. A sua mente é a sede da sua vontade, é de onde procedem as suas decisões, sejam elas bem elaboradas ou não, mas é de lá que vem a expressão da sua vontade, vem da sua mente. O nosso entendimento. Alguém diz que a nossa mente funciona como o leme, aquela peça pequena numa embarcação, mas que dá direção. Quem está conduzindo a embarcação, ele usando o leme, ele dirige um grande navio, uma grande embarcação, uma vez que ele mexe no leme. A nossa mente é assim. Para onde inclina a sua mente, é para onde você acabará indo, mais cedo ou mais tarde. Por isso Paulo está dizendo que nós precisamos ter a nossa mente transformada, e Paulo está usando aqui a ideia da metamorfose. A essência do nosso ser precisa ser transformada. Aí você fala, mas por que, pastor? Por quê? Por uma razão simples. Por causa da deformação que o pecado faz.
E nenhum de nós tem escapatória em relação a isso, que a Bíblia diz: todos nós somos pecadores. O único que viveu sem pecado foi Jesus. Por isso a nossa mente, ela inclina para aquilo que não é certo. Por isso a nossa mente tenta nos puxar para fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus. E aí a necessidade que a nossa mente seja transformada. Também Paulo diz que Deus precisa transformar o nosso estilo de vida. Não é só a mente e o estilo de vida. Aí ele começa o versículo dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Paulo contrasta aqui dois mundos. Uma versão mais antiga da Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. É a ideia de tomar forma, de tomar a mesma forma, né? É mais ou menos aquilo que os construtores fazem nas obras. Faz-se uma forma de madeira e ali então se coloca o concreto. Se a forma estiver defeituosa, o concreto vai ficar defeituoso também. Depois que ele seca, fica aquela barriga assim às vezes, e dá um trabalho enorme profissional poder consertar aquilo. Então, Paulo diz: não tomem a forma de pensar e a forma de viver, o estilo de vida do mundo. Não vivam conforme o mundo. Não sejam moldados, influenciados pelos que vivem sem Deus. Quando Paulo fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, sabe o que de fato ele está falando? Porque vocês não são pessoas deste mundo, são do outro mundo. Lembra a oração de Jesus no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, o outro mundo. Mas a oração de Jesus, ela vai tomando forma à medida em que mais e mais pessoas vão reconhecendo isso. Ou seja, o estilo de vida daquele mundo, ele então pode ser experimentado, vivido neste mundo. E aí se estabelece essa diferença. E Paulo então está dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A conclusão do versículo, do texto aqui, dos dois versículos, é essa: assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Assim como, observadas essas duas condições essenciais: uma vida dedicada a Deus, uma vida transformada por Deus. E aí ele diz o seguinte: vocês vão conhecer a vontade de Deus. Ele diz: essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Isto é, a tradução nossa diz: aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. A vontade de Deus é boa, porque ela é virtuosa, é nobre, ela é pura, ela não tem mancha, defeito. A vontade de Deus é perfeita, porque ela é completa, e essa é a ideia da palavra. Ela é madura, ela é sólida. A vontade de Deus é agradável a Ele. Por quê? Porque o plano de Deus para cada um de nós, para nós todos, é o melhor que se possa imaginar. E a palavra agradável aqui tem a ideia de que é adequada à natureza de Deus. Ela é ajustada à natureza de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus no seu dia a dia? Você tem tido a bênção de tomar as suas decisões dentro da vontade de Deus? Quero mencionar ainda alguns impedimentos, algo que nos impede de conhecer e de fazer a vontade de Deus. Então, falta de comunhão, ou seja, permitir que o pecado se aloje em nós. Quando a gente não tem comunhão com Deus, a falta de comunhão com Deus faz com que a gente perca o sinal. Quando você está viajando, a semana saindo um pouco, o que acontece? Você, até um certo ponto, você tem o sinal, seu celular funciona legal. Daí a pouco seu celular fica completamente mudo, você não consegue falar.
Mas todo o sistema que te fornece o sinal está funcionando. Mas é que você saiu da área onde você pode captar o sinal. É isso que acontece muitas vezes com a gente. Se a gente tem a comunhão com Deus quebrada, rompida, nós não temos o sinal. E aí nós não temos como saber a vontade de Deus. O que vai impedir a gente saber a vontade de Deus? A insensibilidade, ou seja, um coração duro, um coração endurecido. Maioria das vezes, nem sempre, Deus fala no silêncio. Maioria das vezes. Maioria das vezes, o que Deus faz é dar toques. Por causa da sua misericórdia, da sua graça, muitas vezes Deus faz um terremoto. Deus toca uma corneta no som mais alto que se possa imaginar. Quando Deus faz isso, é porque eu não estou ouvindo. E Deus precisa ser muito incisivo. E às vezes esse toque da trombeta de Deus, para a gente escutar, é doloroso. Coração endurecido, insensibilidade, pode impedir. A desobediência, saber a vontade de Deus e não fazer. Deus é muito sábio. Você está querendo saber a vontade de Deus sobre alguma coisa na sua vida, mas você já sabe a vontade de Deus para alguma outra coisa e você está dando bolas para isso. Você acha que Deus vai mostrar a vontade dele, o próximo passo para você, se você simplesmente está desobedecendo algo claro que ele já mostrou que você deve fazer? Não, Deus não vai. A desobediência pode impedir a gente de saber a vontade de Deus. Mais uma questão, não saber esperar. A nossa pressa, a nossa impaciência. E isso é tão comum, né, gente? É muito comum, muito comum. Aquela pessoa diz, eu já orei por isso uma semana inteira. Já passei um mês orando por isso, continua. Ora 1 ano, ora 2, ora 5 anos, não sei. 10 anos. Uma vez a igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro, um culto, era um dia até com pouca gente, mas teve uma festa lá, sabe por quê? Porque no final do culto, quando a gente falou assim, você quer entregar a sua vida a Jesus, uma senhora veio à frente. E quando aquela senhora veio à frente, o filho dela, que era da igreja, se levantou e ele veio chorando demais à frente. Ele disse, pastor, tem 30 anos que eu oro pela conversão da minha mãe. É mole? 30 anos? Abraão viveu uma experiência de não saber esperar. Ele teve muita pressa. E olha que ele tinha uma promessa clara de Deus, né? Mas ele teve pressa, ele não esperou. E aí nasceu Ismael. E a gente tem um problemaço no mundo ainda hoje. Não propriamente pelas pessoas que são descendentes de Ismael. Não. As pessoas são amadas por Deus, como todos nós. Mas por causa da dificuldade, do conflito que se estabeleceu entre dois povos. Ele não soube esperar. Talvez haja alguma pessoa aqui nessa noite. Pode dizer, pastor, eu também não soube esperar. Tomei a decisão errada. E também, sabe uma coisa que pode impedir a gente de saber a vontade de Deus? Os nossos preconceitos. Os nossos condicionamentos. Eu lembro que uma vez eu estava esperando uma pessoa, lá no antigo templo. Eu marquei um horário com uma pessoa, e eu fiquei bem na esquina, e eu ficava olhando ali para a rua Italina, e esperando que a pessoa, para mim, de alguma maneira, a pessoa viria de lá. E daqui a pouco a pessoa fala comigo, vindo da outra rua. Eu não estava esperando que ela viesse daquela rua, estava esperando que viesse de lá. Então, sabe, muitas vezes acontece isso. A gente fica pensando, poxa vida, se Deus vai falar comigo, vai falar através do pastor fulano, vai falar, e Deus levanta uma pessoinha que você não conhece, nunca viu, mais gorda, não sabe de onde vem, e aquela pessoa vem com a autoridade de Deus e diz, Deus está falando para você isso. Mas se a gente tem uma postura de preconceito, quem é você? Agora, queridos, vamos reconhecer
desculpa, mas Deus falou com uma mula usando outra. Não estou falando isso a seu respeito, nem de um de nós aqui, mas conhece a história de Balaão? Poxa vida, lá o anjo dizendo, não vai, mas não vai, não passa daqui, não passa, e ele está castigando o animal, o animal abriu a boca e falou com ele, ué. Sabe, gente, às vezes nós temos muito preconceito, e Deus às vezes está falando de onde a gente não imagina que Ele pode falar. Mas Ele está mostrando a vontade dEle. Então nós precisamos ter uma postura, uma posição de abertura. De abertura. O que nós precisamos fazer é procurar reconhecer se aquela é a voz de Deus. Mas não importa o instrumento que Deus esteja usando, porque Deus é poderoso para usar qualquer instrumento que Ele queira usar. E Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso para o nosso bem. Eu quero chegar ao final aqui com alguns instrumentos e recursos. Essa é uma palavra bastante extensa, no sentido de várias possibilidades. Mas eu quero mencionar alguns instrumentos, alguns recursos que Deus usa para manifestar a vontade dEle para mim e para você. O primeiro desses recursos é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo é a dádiva de Deus para nós. A Bíblia diz que quando você ainda não é um cristão, o Espírito Santo age de fora para dentro, procurando te influenciar a respeito de Deus. Depois que você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo passa a viver em você, E o Espírito Santo é aquele, como diz a palavra de Deus, texto sagrado vai dizer, João capítulo 16, verso 13, que é o Espírito quem nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus é o principal instrumento que Deus usa para manifestar a vontade dEle para nós. E aí você precisa lembrar de uma coisa: onde está o Espírito Santo? Está em você. Está dentro, está em nós. E aí o Espírito Santo, quando nós permitimos, Ele vai nos ajudar nesse sentido. Outro recurso é a palavra de Deus, é a Bíblia, que está na sua mão aí. Palavra de Deus, a Bíblia é o mapa, o guia, o manual. Salmo 119, vai ser lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que diz a Bíblia. Palavra de Deus, a Bíblia sagrada, que Deus usa para mostrar a sua vontade para nós. Mas olha só, deixa eu falar para você isso aqui. A grande maioria das vezes, não vai ser abrindo a Bíblia aleatoriamente, dizendo, Deus, fala comigo agora. E abre a Bíblia lá e bota o dedão para achar o que está falando na Bíblia. Gente, pode acontecer, tá? Situação de desespero, algumas situações pode acontecer, mas não é usual. Você precisa estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Isso vai nos ajudar. É instrumento de Deus. A oração como diálogo. Eu coloquei aqui como diálogo, porque nós estamos acostumados muito com a oração, no sentido de que eu falo, e digo em nome de Jesus, amém, e lá vou eu. Sabe, eu acho que você já sentiu, eu já senti várias vezes orando, é como se Deus dissesse, espera um pouco, você já falou tanto, espera um pouquinho, eu quero falar um pouco com você agora. Quero falar com você. Queridos, oração é muito mais do que falar para Deus. É muito ouvir Deus. Dá um tempo para que Deus traga impressões ao seu coração. Oração é recurso para saber a vontade de Deus. As circunstâncias também. Devemos observar, fazer uma leitura das circunstâncias, fatos que estão acontecendo na nossa vida, situações pelas quais nós passamos, portas que Deus fecha, portas que Deus abre. Há muitas situações, circunstâncias pelas quais nós passamos. Deus está usando para falar com a gente. Então a gente precisa estar atento a isso. Deus fala conosco sobre sua vontade também usando pessoas. Aí sim, pode ser um pregador,
Pode ser um conselheiro, alguém da família, o líder da sua célula, um vizinho seu, seus amigos. E Deus pode falar com você até através de uma pessoa ímpia. Deus usou homens ímpios no Velho Testamento como ferramenta para abençoar o povo dele, o povo de Deus. Se nós estamos ligados, isso pode acontecer. Excepcionalmente, eu digo excepcionalmente porque a história mostra isso. Deus pode falar com a gente também, mostrando a sua vontade, através de sonhos, através de visões. Deus pode fazer isso. Eu só acho muito importante falar para você uma coisa. Deus não vai dar um sonho para tornar as coisas piores ainda para você, para gerar maior confusão na sua mente. Você está naquela situação de o que eu faço, meu Deus, eu tenho que tomar essa decisão, o que eu faço? Aí Deus te dá um sonho e você acorda dizendo, e agora que bagunçou tudo mesmo? Ou uma visão, seja como for. Mas que Deus pode usar esse meio para mostrar a vontade dele? Pode. Ele pode fazer isso. É importante você saber que, numa proporção muito alta, Deus vai usar aquelas pessoas que têm autoridade sobre você, para ajudar você na compreensão da vontade de Deus. Pessoas que, do ponto de vista de Deus, têm autoridade sobre a sua vida. Mas a gente precisa estar muito atento também para o seguinte fato. Tudo que nós entendemos, seja qual for a fonte de onde venha, nós precisamos checar com a Bíblia. Porque senão, queridos, ia ser complicadíssimo. Então nós sempre precisamos terminar, ao ouvir a história, ao saber, seja qual for a sinalização, perguntar o seguinte: a Bíblia chancela isso? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, às vezes a gente precisa orar mais, para que venha mais luzes sobre aquilo, para que a nossa decisão seja uma decisão acertada com a vontade de Deus. Por último, algumas questões importantes, só para você guardar isso com você. Não podemos confundir a vontade de Deus com os nossos desejos, nossos interesses, nossos anseios, as nossas conveniências humanas. A Bíblia diz que o coração humano pode ser muito enganoso. Então, seja cuidadoso quanto a isso. Deus pode permitir alguma coisa que você tem aquele desejo, aquela vontade, esteja afinado com a vontade de Deus? Sim, é possível. Mas lembre-se que a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Tomar uma decisão achando que, eu acho que Deus está indicando esse caminho, e não ser verdade. Apenas um impulso nosso, apenas porque nós desejamos aquilo. A vontade de Deus é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas eu queria que Deus mostrasse a vontade dele para os próximos 5 anos. Cara, Deus não vai mostrar. Lembra da história do maná no deserto? Tinha que pegar todo dia. O sabidão que tentou pegar para 2, 3 dias, no dia seguinte teve que jogar fora porque tinha estragado. Então a vontade de Deus é passo a passo. Ele vai mostrando. Dá esse passo que Ele está te mostrando. Deus vai mostrar o próximo passo a você. Histórias bíblicas como a de José no Egito ajuda a gente a entender isso. Outra coisa, a vontade de Deus, ela é dinâmica nas questões específicas do nosso dia a dia. Ela não é dinâmica no que diz respeito à vontade universal e à vontade geral. Mas quanto à vontade específica, ela é dinâmica. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus pode orientar você, que a vontade dele, você aceitar um convite de emprego, e daqui a 3 meses você perdeu o emprego. Espera aí. Deus cometeu um tremendo de um equívoco. Não necessariamente. Deus pode ter levado você para cumprir um propósito de 3 meses naquele lugar. E agora Deus tem outra coisa para você, outro passo para você. A vontade de Deus é dinâmica, no que diz respeito ao nosso dia a dia. A vontade de Deus traz paz e convicção interior ao nosso coração. Sempre. Sempre. E há algumas questões, queridos, que são, às vezes, difíceis para a gente decidir. Você não vai achar na Bíblia orientação específica sobre aquilo.
você não vai achar. Não. Então, casar ou não casar com fulano? A Bíblia dificilmente vai trazer um versículo dizendo case com o fulano. Mas quando você está considerando aquela possibilidade, há questões que vão ajudar você. Qual é a relação daquela pessoa com o seu Deus? Não estou falando de ser membro de igreja não, tá, gente? Qual a relação daquela pessoa com o Deus a quem você serve? Isso é um princípio geral que deve ser utilizado. Você está lidando com aquela questão. Surgiu a possibilidade de um convite para um emprego. Só que você sabe que se você aceitar aquele convite, é uma remuneração boa, você vai ter que fazer algumas coisinhas desonestas. Então você não vai achar na Bíblia dizendo, não aceite esse emprego. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos agir de maneira desonesta. É um indicador que você tem, um princípio da Bíblia que vai te ajudar, embora não direto. Você tem uma excelente possibilidade de fazer um negócio muito bom. Mas você analisando, você percebe que aquele negócio vai prejudicar alguém. E é princípio geral das Escrituras, que nesse caso a gente não deve fazer. Não há um versículo que vai dizer, faça, não faça esse negócio, compre esse negócio, venda aquilo. Mas há um princípio geral que vai ajudar você. Algumas vezes na minha vida, eu já tenho, evidentemente, a essa altura, lidado com decisões difíceis. Uma das decisões mais difíceis que eu fiz foram 5 anos para que eu tomasse uma posição. Mas já tem mais de 30 anos que eu tomei aquela decisão. E eu nunca me arrependi por 1 hora, por 1 segundo. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você conheça a vontade dEle. A vontade dEle, a vontade de Deus. Então Paulo diz, se ofereçam completamente a Deus. Deixe que Deus transforme a sua mente, o seu estilo de vida. Deus quer dirigir, orientar as suas decisões. Creia no que eu estou dizendo. Deus quer. Ele deseja fazer isso. Deus quer arrumar a sua vida. Deus quer consertar a sua vida. Talvez a sua família, que foi destroçada por uma decisão errada. Deus quer, talvez, restaurar o seu negócio, sua vida profissional. Deus quer abençoar você nos seus relacionamentos, para todas essas áreas. Deus quer o melhor para você. Quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar e já estamos terminando. Você precisa de direção na sua vida. Sua vida tem sido um emaranhado. Você tem tido muitos problemas com decisões que você tem tomado. Hoje à noite as coisas podem se tornar diferentes para você. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Paulo escrevendo com toda clareza. Se ofereçam completamente a Deus. Em outras palavras, coloque sua vida sobre o altar de Deus, simbolicamente falando. Entregue sua vida a Deus. Diga para Deus, Senhor, eu quero, eu desejo que o Senhor dirija a minha vida. Quero viver de acordo com a tua vontade, porque eu sei que isso é o melhor para mim. Por isso, hoje à noite, nesse culto, eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, entregando mesmo, oferecendo a minha vida ao Senhor. E Deus, muita coisa em mim precisa ser transformada, mas eu creio que o Senhor vai transformar. O Senhor vai fazer essa transformação. Se você está dizendo mais ou menos isso que eu falei, queria pedir para você ficar em pé aqui no nosso salão. Pode ficar em pé, pode se levantar.
Se você está dizendo, Deus, eu estou sim, estou oferecendo a minha vida ao Senhor. Como a Bíblia fala que eu devo fazer. Eu ofereço a minha vida, dedico a minha vida, coloco a minha vida nas tuas mãos. Porque Deus, eu quero ser transformada. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que as minhas decisões, eu quero que as minhas escolhas, elas sejam coincidentes com a vontade do Senhor. Com aquilo que o Senhor realmente quer para mim. E eu sei que é o melhor. Você quer fazer isso? Pode ficar em pé onde você está, sem nenhum constrangimento. Isso para nós aqui é bastante natural. Pode se levantar. Graças a Deus. Várias pessoas estão fazendo isso. Sabe, é possível que a sua vida seja tão diferente. Ou seja, muito diferente. Deus quer colocar ordem na sua vida. Ele quer que você perceba no dia a dia qual é a direção dele, o que ele realmente quer para a sua vida. Nós vamos orar. Eu quero pedir ao pessoal da equipe, vocês ajudem a gente. Temos algumas pessoas aqui que estão em pé. Vocês podem vir, se aproximar. Talvez alguns líderes de célula possam fazer isso. Eu vou pedir para você agora, chega perto de uma dessas pessoas uma dessas pessoas se levantou e faça uma breve oração com essa pessoa. Você não precisa perguntar nada, é só você fazer uma breve oração. Traduza o que essa pessoa está falando de entregar a sua vida. Traduza isso numa oração. Ore com essa pessoa. Deus é tão bom. Tão bom. Os planos de Deus para nós, eles são sempre os melhores. Não significa ausência de lutas, ausência de problemas, de dificuldade, desafios. Mas significa que nós nunca estaremos sozinhos. Deus está conosco. E Ele está nos guiando. Está dando uma direção. Então, se nós entregamos a Ele o leme da nossa vida, falamos, Deus, olha, é o Senhor quem vai dirigir. O Senhor que vai direcionar. Não vou pedir para você ficar em pé, alguns de vocês. Mas pode ser que essa noite seja a noite de você pedir perdão a Deus, porque você não tem ouvido a direção de Deus por falta de comunhão com Ele, falta de um relacionamento adequado com Ele. Então essa noite para vocês é Deus, me perdoa. Abra, Deus, os meus ouvidos espirituais. Eu tenho perdido o sinal. Mas Deus, eu quero viver dentro da tua vontade. Boa, agradável, perfeita. Ó Deus, esta palavra foi escrita tantos anos atrás. E hoje ela vem a nós para nos advertir, para nos orientar, para nos confortar, para nos desafiar. Obrigado a Deus pela clareza desse texto bíblico. E a nossa oração, Deus, nessa noite é a oração de dedicação. Mais uma vez, eu quero dedicar totalmente a minha vida ao Senhor. Eu preciso que a minha vida esteja o tempo todo colocada sobre o altar. E ao mesmo tempo, Deus, eu preciso da transformação do Senhor. Tu conheces a minha índole. Tu sabes, ó Deus, que o homem natural que tantas vezes tenta prevalecer, ele procura nos afastar da vontade de Deus. Então, Deus, transforma a minha mente, o meu estilo de vida, e faz isso na vida dos teus filhos que se congregam aqui hoje também. Ó Deus, dá-nos assim um coração sensível no dia a dia para escutar a tua voz. Dá-nos um coração obediente também
para a gente seguir adiante, fazendo a tua vontade. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que tem se levantado aqui. Completa, Deus, aquilo que precisa ser completo no coração delas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. A gente vai terminar com uma canção, né, André? Lâmpada pros meus pés é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. 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 Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Aleluias. Que você vá com a bênção, com a graça, com a paz do Senhor, levando a sério a sua vida com Deus, de oração, de obediência. Eu vou fazer o mesmo, também vou levar a sério, buscando a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. A cantina dos adolescentes está acontecendo ali, na saída à esquerda. Se você ainda quiser fazer um lanchinho, priorize apoiar e abençoar os adolescentes que estão se preparando para o seu retiro neste mês de julho. Então dê uma passadinha na cantina. Vá com Deus, uma semana abençoada.